Oi, bom dia. Graças a bom Deus, aqui estamos, né? Friozinho. Catei uma blusinha e tá por aqui. Muito bem. Nós hoje vamos falar sobre o dom de profecia. Isso mesmo. Vamos orar? Pai querido, abençoe-me. E junto com essa pessoa maravilhosa, está estudando a lição comigo da Escola Sabatina. Nos abra a nossa mente, nos dê entendimento pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Essa semana nós estamos falando sobre dons. Falamos ontem sobre o dom de língua, ou seja, falamos sobre os dons que são necessários para que a igreja frua, para que a igreja cresça, para que a igreja conclua a pregação do Evangelho, para que Cristo possa voltar logo. E hoje nós vamos falar sobre o dom de profecias. O dom de profecias, ele ocupa lugar de destaque na discussão de Paulo sobre os dons espirituais. E é interessante notar que ele costuma ser mencionado antes do dom de línguas. Quando você pega ali 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 a 28, e 1 Coríntios 13, versículo 8, você vai ver a lista dos dons. E o dom de profetizar, ele vem na frente do dom de língua. Isso não quer dizer que esses dois dons são mais importantes que os demais dons que existem na Bíblia. Todos eles são super importantes e o maior de todos é o amor, segundo o apóstolo Paulo. Mas devem ter alguns cuidados sobre esse dom aqui, no caso de profetizar, não é verdade? Quando o dom de línguas ele é citado em primeiro lugar, serve apenas para ressaltar que tem menor importância que o dom de profecia. 1 Coríntios 14, versículo 4, 5 e 6 e também o versículo 22. Se você pegar Efésios, para você entender mais sobre esse assunto, capítulo 4, versículo 11 a 13, e aí você depois pega 1 Coríntios 14, 3 e 4, os versículos 3 e 4, você vai ver que esses textos dizem sobre o propósito dos dons espirituais e, em geral, o dom de profecia em particular. Muito bem. Qual é a finalidade do dom de profecia em uma igreja, em uma comunidade? Bem, ele tem a finalidade de edificar, exortar, consolar a igreja, as pessoas ali, né? 1 Coríntios 14, verso 3, Atos 15, verso 32, fala sobre isso. Isso indica aqui que profecia não se trata tanto de prever o futuro, mas de orientar a vida no presente. Então, se você parar para pensar, você vai na Bíblia e você vê ali, né, profetas como João Batista, profetizou sobre o futuro, escreveu o Apocalipse, né? Você vê Daniel, profeta que também profetizou sobre o futuro. E suas profecias se cumpriram, assim como a de Apocalipse estão se cumprindo também. Mas você, quando vê o profeta Natan, você vê que ele não profetizou sobre o futuro, mas ele foi lá orientar, instruir, né, Davi. Davi precisava ser orientado, instruído, e ele fez isso. Quando Davi se envolveu com a situação com Betseba. Então, o verbo grego para profetizar é profeteus, que pode significar anunciar algo com antecedência ou dizer algo em nome de alguém. O primeiro sentido aqui aparece em Atos capítulo 2, versos 29 a 31, em que Davi é chamado de profeta por antever acontecimentos. Amós capítulo 3, versículo 7. O segundo sentido aqui de profecia, né, do dom de profecia, é visto lá em Atos 15, 32, em que Judas e Silas são identificados como profetas. Ou seja, entretanto, consistiu em encorajar e fortalecer os irmãos com muitos conselhos. Então, profeta também é aqueles que aconselha os irmãos, incentiva-os
encoraja-os a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Você pega Efésios capítulo 4, 11 a 13, e lá você vai ver que Paulo nos ensina que os dons espirituais não terminam na época dos apóstolos. Pelo contrário, eles devem permanecer até o fim, até a volta de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 39. Contudo, quem afirma ser profeta precisa ser examinado, com base nas Escrituras. Em termos gerais, existem aqui 4 regras que devem ser atendidas. Primeiro, as predições devem se cumprir. Então, se você se acha um profeta de Deus, o que você fala tem que acontecer, né? Porque falar até papagaio fala, mas tem que acontecer. Tem que se cumprir o que você está profetizando. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, fala sobre isso. Jeremias, capítulo 28, versículo 8 e 9 também fala sobre isso, porque naquela época em que foi escrito esses textos, existiam também falsos profetas que falavam e não aconteciam. Segundo, a mensagem concorda com os profetas anteriores. Você pega Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 3, você vai ver que houve ali um desentendimento, o povo não entendeu nada, porque existia profetas profetizando coisas que não estavam em harmonia com os profetas já vigentes. Isaías 8, verso 20, também fala sobre isso, né? Sobre profetas que profetizavam coisas que não concordavam com o profeta Isaías. Então, não tem condição. Se existe um profeta moderno hoje aí profetizando que não está de acordo com os profetas bíblicos, opa, tem interrogaçãozinha aí, porque de onde está vindo essa profecia? Será que está vindo de Deus mesmo? Ou será que está vindo de outra fonte? Esteja atento. Terceira característica aqui de um profeta verdadeiro. A vida diária desse homem ou dessa mulher demonstra compromisso com Cristo. Você pode pegar lá 1 João, capítulo 4, de 1 a 3, que vai falar sobre isso. Ele é um homem que bate na mulher? É uma mulher que não respeita o marido? Compra e não paga? Dá mau testemunho? Fica atento aí com a vida desse profeta. Os frutos desse profeta são reconhecidos, segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 7, de 15 a 20. Isso também se aplica aos verdadeiros profetas dos dias de hoje que vão surgir. O Apocalipse ele indica que o dom de profecia é uma característica distintiva da igreja remanescente. Ou seja, a igreja remanescente de Deus, segundo o Apocalipse, ela teria que ter o dom de profecia. A igreja de Deus na terra, ela tem que ter o dom de profecia. Isso é bíblico. Isso foi profetizado por João em Apocalipse 12, versículo 19, Apocalipse 19, versículo 10. Isso não sou eu que estou falando. Isso aí é o profeta João. Ele fala que a igreja verdadeira, a igreja de Deus na terra, nos últimos dias, teria que ter o dom de profecia. Você tem que procurar essa igreja, baseado na Bíblia, e você vai encontrar. Muito bem. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos que esse dom ele foi concedido a uma senhora chamada Ellen White e se reflete em seus escritos. Bem, para você falar se essa mulher, se essa senhora, ela foi uma profeta nos seus dias ou não, que os seus escritos, né, eles devem ter a nossa atenção ou não, te aconselho que você leia um de seus escritos, um de seus livros. Se quiser, você pode pesquisar na Casa Publicadora Brasileira e você vai ver ali que ela tem um grande acervo ali. Os seus escritos nos ajudam a permanecer fiel aos caminhos do Senhor. Os seus escritos ajudam a sermos bons pais, bons filhos,
bons cidadãos, bons cristãos e a pregar o Evangelho para apressar a volta do Senhor Jesus. Então, antes de falar qualquer coisa, pegar conversas jogadas no lixo aí, de críticos que infelizmente existe para todo quanto é lado, leia pelo menos um de seus livros. E você vai ver que realmente suas palavras não poderiam sair de uma mulher comum. Uma mente por detrás dela deveria estar orientando ela a escrever isso aí. E o que ela escreveu aconteceu e está acontecendo. Bem, que Deus te abençoe. Se você espera ter te ajudado a tirar suas dúvidas com respeito à questão do dom de profecia. Que Deus te abençoe. Se você é um profeta de Deus, que Deus continue te abençoando. Se você é uma profetisa, que Deus continue te abençoando. Não só você, mas toda a sua casa. Meu desejo e minha oração. Em nome de Jesus. Amém.